Imagine por um momento, você é arrancado de sua casa, de sua igreja, de tudo que ama e forçado ao exílio em uma ilha distante. Seus perseguidores destroem templos sagrados, pisoteiam o corpo de Cristo, transformam vestes sacras em roupas comuns. Mas você responde com alegria. Parece impossível? Pois foi exatamente isso que aconteceu com São Fulgêncio, o bispo de Ruspa, um homem que transformou o sofrimento em santidade, o exílio em evangelização, a perseguição em glória para Deus. Hoje vou contar a história extraordinária deste santo que viveu há 1500 anos, mas cuja vida ainda ecoa como um trovão nos nossos corações. Um santo que nos ensina que, mesmo nas piores tempestades, Deus escreve as mais belas histórias de fé. Se você já passou por momentos de provação, se já sentiu que Deus permitiu que fosse testado além das suas forças, este vídeo é para você, porque a história de São Fulgêncio vai mostrar que Deus nunca abandona seus filhos. Antes de continuarmos, deixe seu like se você acredita que Deus pode transformar nosso sofrimento em bênção. E se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias que fortalecem nossa fé. Para entender a grandeza de São Fulgêncio, precisamos primeiro compreender o mundo terrível em que ele viveu. A África do século V. Imagine, a terra onde Santo Agostinho havia plantado as sementes da fé. Agora era um campo de batalha espiritual. Os vândalos, um povo feroz, vindo das profundezas da Alemanha, haviam conquistado tudo. E o pior, eles eram cristãos arianos, hereges que negavam a divindade de Cristo. Estes invasores não eram simplesmente inimigos políticos, eram destruidores da fé, pilhavam igrejas, profanavam o Santíssimo Sacramento e, escutem bem, perseguiam os católicos com uma crueldade que superava a dos próprios pagãos. Certa vez, quase 5.000 católicos, bispos, sacerdotes, diáconos e leigos distintos foram exilados para um deserto medonho, um deserto onde a morte parecia ser o único destino possível. Era neste cenário de horror que Deus preparava seu instrumento de luz. Fulgêncio nasceu em uma família nobre de Cartago. Aos 22 anos, tinha tudo: posição social, riqueza, o cargo de recebedor geral dos impostos. O mundo estava aos seus pés. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O jovem Fulgêncio ouviu o chamado de Deus. E não foi um chamado suave. Foi um chamado radical. Ele abandonou tudo, e entrou num mosteiro paupérrimo. Imaginem a cena. Sua mãe, desesperada, passou dias inteiros à porta do mosteiro, dias e noites, gritando, chorando, implorando que o filho voltasse. Mas Fulgêncio havia encontrado um tesouro maior que todo o ouro do mundo. Ele havia encontrado Cristo. No mosteiro, Fulgêncio abraçou a pobreza como uma noiva. Nunca mais usou vestes preciosas, verão ou inverno. Apenas uma túnica simples, cingida por um cinto de couro. Muitas vezes caminhava descalço. Sua alimentação? Ervas, grãos, ovos, sem óleo, sem temperos. Nunca, escutem bem, nunca mais provou carne. E o vinho? Só em caso de doença grave, e mesmo assim tão diluído em água que mal se sentia o gosto. Mas não pensem que era apenas austeridade exterior. Fulgêncio mergulhava nas Escrituras como um sedento no deserto. Passava noites inteiras em oração, antes mesmo que os sinos chamassem para as matinas. Foi então que os arianos o espancaram barbaramente. Por quê? Por ensinar a verdadeira fé católica, mas cada golpe, cada ferida, apenas fortalecia sua determinação. Se você está gostando desta história incrível, compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer sua fé.
E comente aqui embaixo: você teria coragem de abandonar tudo por Cristo? Em 508, contra sua vontade, Fulgêncio foi feito bispo de Ruspa. Mas vejam que maravilha! Mesmo como bispo, continuou vivendo como monge. Seu primeiro pedido aos habitantes de Ruspa não foi um palácio, não foi honrarias, foi permissão para construir um mosteiro. Um nobre chamado Postumiano cedeu-lhe um pequeno terreno com pinheiros altíssimos. E Fulgêncio aceitou com alegria, dizendo que Deus havia providenciado até a madeira para a construção. Como bispo, manteve a mesma vida austera. Distribuía pessoalmente tudo aos necessitados. Conhecia cada pobre pelo nome, cada viúva, cada órfão. Mas então veio a provação suprema. O rei vândalo Trasamundo ordenou que Fulgêncio fosse preso e exilado para a Sardenha, junto com outros 60 bispos. Imaginem, arrancado de sua igreja, de seu povo, de tudo. Mas ouçam a reação de Fulgêncio. Ele se alegrou. Sim, alegrou-se por participar da gloriosa confissão de seus irmãos bispos. Na Sardenha, o que fez? Lamentou-se? Amaldiçoou seus perseguidores? Não. Construiu mosteiros, consolou os aflitos. Sua casa tornou-se o oráculo de Cagliari. Todos vinham buscar consolo, resolver divergências, compreender as Escrituras. Durante o exílio, Fulgêncio se tornou a voz dos bispos africanos. Quando precisavam responder sobre questões de fé, era Fulgêncio quem escrevia. Quando havia dúvidas doutrinárias, era Fulgêncio quem explicava. Então aconteceu algo surpreendente. O próprio rei Trasamundo quis conhecer este homem extraordinário. Mandou chamá-lo a Cartago. O rei, orgulhoso de sua heresia ariana, enviou a Fulgêncio um longo escrito cheio de veneno herético. Queria humilhar o bispo católico, demonstrar a superioridade de sua falsa doutrina. Mas Fulgêncio, com humildade e sabedoria divina, refutou cada argumento, desmantelou cada mentira. O rei ficou assombrado, enviou mais questões, ordenando que fossem lidas apenas uma vez, sem permitir cópias. Fulgêncio respondeu de memória, com tal eloquência e profundidade que o próprio rei admirou sua sabedoria. Os arianos, aterrorizados, disseram ao rei: Senhor, ele está destruindo nossa religião. Se não o mandardes embora, não restará nada de nossa fé. Quando o rei Trasamundo morreu em 523, seu sucessor, Hilderico, devolveu a liberdade à igreja. Após 60 anos de perseguição, a África podia novamente professar livremente a fé católica. O retorno de Fulgêncio a Cartago foi um espetáculo. O povo inteiro saiu às ruas. Gritos de júbilo ecoavam por toda parte. Todos queriam tocá-lo, receber sua bênção. Durante o trajeto para Ruspa, em cada cidade, em cada vila, multidões com lâmpadas, archotes e ramos. Como na entrada de Jesus em Jerusalém. De volta a Ruspa, Fulgêncio continuou sua vida santa. Mas algo extraordinário. Declarou por escrito que não tinha nenhum direito sobre o mosteiro, que estava ali apenas porque os monges permitiam. Comprou uma casa separada para os futuros bispos, para que nunca prejudicassem a vida monástica. 1 ano antes de morrer, Fulgêncio se retirou secretamente para uma ilha. Pressentia o fim. Redobrou orações, lágrimas, mortificações, mas a caridade o trouxe de volta. Havia discórdias em Ruspa, por sua ausência. Quando a doença final chegou, com dores agudíssimas que duraram 2 meses, o que dizia Fulgêncio? Reclamava? Não. Repetia constantemente: Senhor, dai-me agora a paciência e depois o perdão. No leito de morte,
reuniu todos os clérigos e monges, pediu perdão por qualquer severidade, distribuiu até o último centavo aos pobres, chamando cada um pelo nome. Pelo nome! E no primeiro dia de janeiro de 533, São Fulgêncio entregou sua alma santa a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a vida de São Fulgêncio nos ensina uma verdade poderosa. Deus escreve reto por linhas tortas. O exílio, que deveria destruí-lo, tornou-o luz para toda a Igreja. A perseguição, que deveria silenciá-lo, fez sua voz ecoar por toda a África. Você que está me ouvindo, talvez esteja passando por seu próprio exílio. Talvez a doença, o desemprego, a solidão, a incompreensão. Mas lembre-se de São Fulgêncio. Ele nos mostra que quando Deus permite a provação, é porque está preparando uma vitória ainda maior. Quando permite o exílio, é porque quer que sejamos luz em terras distantes. Quando permite o sofrimento, é porque está forjando santos. São Fulgêncio, rogai por nós, que tenhamos a mesma fé inabalável, a mesma alegria no sofrimento, o mesmo amor ardente por Cristo e sua Igreja. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo. Deixe seu testemunho nos comentários e se inscreva no canal. Ative o sininho, porque toda semana trazemos histórias de santos que vão transformar sua vida. Que São Fulgêncio interceda por todos nós e que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Amém.